que vai ser, se é ganhar ou perder. Calma, faz parte do processo, tenha calma. Tá perto do sucesso, tenha calma. Deus tem nas mãos a força e o poder de fazer vencer. Eu disse calma, não vai jogar a sua vida fora. Pra tudo tem seu tempo, sua hora. Você é quem escolhe o que vai ser, se é ganhar ou perder. Vamos ouvir a palavra, meus irmãos. Ouça agora uma reflexão da palavra de Deus para edificar a sua vida. A paz do Senhor para todos. É uma enorme satisfação estar retornando aos estudos da Rádio Farol FM 90.7 para vos transmitir uma mensagem da palavra de Deus. É uma satisfação enorme estar ladeado de Caetano, desse homem que eu tenho aprendido muito com a sua humildade, com a sua simpatia, com o seu conhecimento. Glória a Deus. Tem me ensinado muito. Que Deus recompense a ele cada vez mais. Estamos juntos. Esse programa tem sido uma bênção para nossas vidas. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 11. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ponto final. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Estas foram palavras do apóstolo Paulo, que é a base para fundamentar o meu sermão desta noite. O tema da mensagem desta noite é Jesus, a segunda pessoa da Trindade. Iniciei o sermão, essa série de 3 sermões, a semana passada. Semana passada iniciei falando de Deus Pai, e hoje darei prosseguimento falando de Jesus, a segunda pessoa da Trindade. E se Deus permitir, na próxima semana estarei concluindo essa série de 3 sermões acerca da Trindade, falando na semana que vem acerca do Espírito Santo, que é essa pessoa tão especial em nossas vidas. Então, 1 Coríntios 3,11 diz que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Fundamento é a base sobre qual a igreja está fundada. E diz aqui que a base, o fundamento é Jesus Cristo. Não podemos ter outro. É o que ele quer dizer aqui. A máxima dele é que não podemos ter outro, nem colocar outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. A semana passada eu falei acerca de Deus Pai. Falei acerca de Deus Pai. É um assunto muito interessante. E hoje estarei dando prosseguimento falando de Jesus Filho. Em primeiro lugar, quem é Jesus? É preciso fazer essa pergunta. E Jesus, no passado, não é preciso somente nós fazermos essa pergunta a nós mesmos, mas Jesus, o próprio Jesus, foi quem fez essa pergunta no passado. Em Mateus capítulo 16, versículo 16, aliás, versículo 13, ele fez a pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Alguém acredita que foi uma crise no seu ministério que o impeliu a fazer essa pergunta. Mas eu não diria que foi uma crise existencial. Eu diria que ele quis perguntar porque quis. E não tem explicação para isso. Porque crise é uma palavra muito forte. Não é? Não cabe nesse momento. Mas vamos lá. Quem é Jesus em primeiro lugar?
Jesus fez essa pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E o apóstolo Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas em primeiro lugar, eu quero retratar o nome de Jesus. Eu quero definir o que significa a palavra, o termo, o nome Jesus. Jesus é um termo que vem do hebraico, que quer dizer Salvador ou salvação. Vem do hebraico Yeshua. Tá certo? Mateus capítulo 1, versículo 21, tem esta definição clara. Mateus 1:21 diz assim: ela dará à luz, referindo-se a Maria, um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele quem? Jesus. Fará o quê? Salvará o seu povo. Tá certo? Outra coisa. Em segundo lugar, primeiro definimos o nome de Jesus. Em segundo, o que quer dizer, quem é Jesus, aliás? Quem é Jesus? Em segundo lugar, Jesus é o Filho do Homem. Segundo está escrito em Mateus capítulo 8, versículo 20. Diz assim: e disse Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Filho do Homem. Quando a Bíblia usa esse termo Filho do Homem, a Bíblia refere-se à humanidade de Jesus Cristo. Diz que ele foi perfeitamente homem. No Antigo Testamento esse termo foi usado para o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel foi chamado Filho do Homem. Agora, por que esse termo Filho do Homem? Porque homem diz respeito à humanidade. E quando se trata de filho, quer dizer que tem a mesma similaridade, a mesma parecença, tem a mesma característica do homem. Tá certo? Então Jesus, em segundo lugar, ele foi chamado de Filho do Homem. E ele, como Filho do Homem, ele teve sede, ele teve fome, ele teve sono, ele dormiu. Ele, como Filho do Homem, foi tentado. Ele, como Filho do Homem, até morreu. Como Filho do Homem. Agora, em terceiro lugar, além dele ser chamado Filho do Homem, ele também foi chamado de o Filho de Deus. É para isso que você deve atentar. Jesus não foi apenas homem, Jesus foi Deus também. E em terceiro lugar, Filho de Deus. No próprio Mateus capítulo 16, versículo 13, ele registrou. Capítulo 16, versículo 13. Ele disse assim, em diante: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, em terceiro lugar, Jesus foi conhecido como Filho de Deus. E como filho, tem a parecença do Pai, tem a similaridade, tem as mesmas características, as mesmas propriedades do Pai. Então Jesus, como Filho de Deus, ele é conhecido também como Deus. Ele pode ser considerado como Deus. E outra coisa, a Bíblia é farta em nos apresentar Jesus como Deus. Se você abre a Bíblia em João capítulo 10, versículo 30, lá está escrito: eu e o Pai somos um. Ou seja, eu tenho as mesmas características do meu Pai. Se meu Pai é Deus, eu também sou Deus. Se meu Pai é perfeito, eu também sou perfeito. Jesus falando. Se meu Pai é santíssimo, eu também sou santíssimo. Se meu Pai é justo, eu também sou justo. Então eu tenho as mesmas características do meu Pai. Jesus falando. É isso que podemos entender quando Jesus diz que eu e o Pai somos um. Em Colossenses capítulo 2, versículo 9, está escrito assim. Colossenses 2:9.
porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Corporalmente. Ou seja, ele possui as mesmas características do seu Pai. Se ele é divino, Jesus também é divino. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3, Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz assim: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Ou seja, ele tem as mesmas características do seu Pai. É a expressa imagem da sua pessoa. Foi feito a imagem e semelhança. Versículo 6. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Só se pode adorar quem é divino. E Jesus é divino. Versículo 8. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Mas do Filho diz: ó Deus. Ou seja, Deus, referindo-se a Jesus, ele chama Jesus de Deus. E diz que o trono de Jesus subsiste pelos séculos dos séculos. E o poder de igualdade é o poder do seu reino. Ou seja, a mesma, sempre há esses termos: igualdade, semelhança, imagem, parecência, eu e o Pai somos um. Sempre há essas palavras que querem dizer a mesma coisa, que Jesus é Deus. 1 João capítulo 5, versículo 20, para concluir essa série de apresentações da divindade de Jesus Cristo. 1 João capítulo 5, versículo 20, diz assim: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Há uma referência. Este refere-se ao que foi dito antes. Esse refere-se à referência imediatamente anterior. Jesus Cristo. Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então está claro que a pessoa de Jesus Cristo é Deus em toda a Escritura. Se você observar, existem outras referências que provam a deidade de Jesus. E você pode constatar isso lendo a Bíblia Sagrada. Em quarto lugar, Jesus, além de ser o Salvador, é a definição do seu nome, além de ser o Filho do homem e além de ser o Filho de Deus, ele também é conhecido como Cristo. Cristo é uma palavra que está no grego, que é traduzindo a palavra Messias. Messias e Cristo querem dizer, Messias no hebraico e Cristo no grego querem dizer ambas as palavras ungido. O ungido de Deus. Mateus capítulo 16, versículo 16 tem esta clareza de exposição. Mateus 16, 16 diz assim: e Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Está vendo aí? Tu és o Cristo. Cristo era um termo que era usado para reis, profetas e sacerdotes. Porque essas pessoas eram ungidas por Deus. Era um sacerdote que oficiava a unção. E essas pessoas, reis, profetas e sacerdotes, eram ungidas. Tá certo? E essas pessoas eram conhecidas como Cristo também, porque eram ungidas. Porque a palavra Cristo quer dizer ungido, e essas pessoas também eram Cristo. Mas Jesus é o Cristo. Ele não é um Cristo, porque se fosse um, seria um dentre outros. Mas Jesus é o para destacar a sua singularidade. Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não és um Cristo, és o. És distinto entre os demais. Tá certo? Então, este foi o primeiro ponto para destacar a pessoa de Jesus Cristo. Quem é Jesus de fato? Jesus é o Salvador, Jesus é o Filho do homem, Jesus é o Filho de Deus e Jesus é conhecido como o Cristo. Em segundo lugar, quero falar agora sobre
os ofícios de Jesus. Ofício é função, é cargo, é responsabilidade. Tá certo? Quais são os ofícios de Jesus? Mateus capítulo 2, versículo 11, você encontra isto. Mateus capítulo 2, versículo 11, diz assim: E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Quando os magos, que a Bíblia não diz que eram reis, nem que eram 3, mas diz que eram magos, uns magos vieram lhe visitar, eles lhe ofertaram ouro, incenso e mirra. Isso mostra que eles já reconheciam a pessoa de Jesus, a importância da pessoa de Jesus. E além desses 3 ofícios que eu vou lhes apresentar, eles reconhecem que Jesus é Deus, porque a Bíblia diz aqui que eles se prostrando o adoraram. E só se adora a Deus. Só se adora a Deus. Então, abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. O ouro simboliza o seu reinado, que ele é rei. O incenso representa o seu sacerdócio, que ele é sacerdote. E a mirra representa que ele é profeta. Tá certo? Que ele é profeta. Profeta, João 6,14, nos traz essa definição clara. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia de vir ao mundo. O profeta. Não é um profeta, mas o profeta. Sempre destacando a singularidade dessa pessoa importante que é Jesus Cristo. Então, profeta. Jesus, como profeta, ele apresentou pelo menos 3 comportamentos, 3 características, 3 funções como seus ofícios. Em primeiro lugar, ele, como profeta, denunciou o erro. Profeta que é profeta não apenas prediz o futuro, porque a função do profeta não é apenas predizer o futuro, mas em primeiro lugar é denunciar o erro, e foi o que Jesus Cristo fez. Tá certo? Não em ordem, não querendo dizer que predizer o futuro seja inferior a denunciar o erro. Não é essa ordem necessariamente, porque a ordem dos fatores não altera o resultado. Mas isso quer dizer que, em primeiro lugar, ele denunciou o erro. Se você abrir a Bíblia em Mateus capítulo 23, Jesus incisivamente falava com os escribas, com os fariseus, com as autoridades daquela época, refutando os seus pensamentos, condenando os seus pecados e apresentando a sua visão de reino. Por exemplo, Mateus 23, versículo 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Versículo 14. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. E você lendo em diante esse capítulo por completo, você vai perceber que Jesus teve esta característica como profeta, de denunciar o erro. A denúncia do erro é muito importante para um profeta. Se você quer demonstrar que você é profeta na verdade, demonstre com esta característica, denunciando o erro. Não é apontar a vida das pessoas, não é falar da vida das pessoas, mas denunciar o que é erro, o errado. As características errôneas de uma pessoa. Não a pessoa em si, mas o pecado que ela comete. Tá certo? Outra coisa, como profeta, ele anunciou a salvação. João 3, 14 a 18. Ele diz que como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Tá certo?
E diz: aquele que crê em mim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquele que crê no Filho tem a vida. Não passará pela morte, mas passará da morte para a vida. Tá certo? Em terceiro lugar, uma terceira característica dele como profeta, ele predisse o futuro. Mateus 24, um capítulo depois do capítulo 23, o 24. Você vai ver que Jesus predisse o futuro. Ele falou sobre coisas que iriam acontecer num tempo posterior àquele. Como de fato temos visto até hoje o cumprimento dessa profecia. Porque Jesus falou que no futuro haveriam guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos, pestes em vários lugares, filho contra pai, irmão contra irmão, e que o amor de muitos esfriariam porque a iniquidade iria se avolumar. Então Jesus predisse também o futuro como característica de um verdadeiro profeta. Denunciou o erro, anunciou a salvação e predisse o futuro. E ele como sacerdote? Ele como sacerdote, ele representava o homem diante de Deus e ofereceu um sacrifício perfeito. Ainda hoje ele representa a gente lá diante de Deus. Não foi somente no passado. O profeta do Antigo Testamento representava o homem e oferecia sacrifícios, primeiro por ele mesmo, e em segundo lugar pelo povo, pelos pecados do povo. Mas Jesus ofereceu um único sacrifício, não pelos pecados dele, mas pelos nossos pecados. E é para isso que devemos atentar. Em Hebreus capítulo 7, versículo 23. Olha o que é que diz. E na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados, e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Então Jesus foi um sumo sacerdote perfeito. Ele não precisou, como os outros sacerdotes, ou sumos sacerdotes, oferecer sacrifício por si mesmo. Ele ofereceu pelos pecados do povo. Tá certo? E ele foi santo e permanece santo. E além de santo, podemos colocar o termo santo no superlativo santíssimo, no superlativo absoluto, santíssimo, porque só ele nunca pecou. Todos os seres humanos que pisaram nessa terra e que ainda irão pisar são pecadores. Não podemos colocar ninguém no mesmo pé de igualdade de Jesus Cristo. Nem a sua própria mãe foi isenta de pecados, porque ela chama Jesus de meu Salvador e só se salva dos pecados. Jesus salvou Maria. Maria foi santa, mas santíssimo só Deus. Maria foi santa como foi Josué, como foi Moisés, como foi Elias, como foi todos os profetas de Deus. Agora, santíssimo apenas a pessoa de Jesus Cristo. E para concluir meu sermão, um terceiro ofício de Jesus Cristo é que ele é rei. Observe que as ofertas dos magos foram ouro, incenso e mirra. E o ouro representa o seu reinado. João capítulo 18, versículo 36. João 18, 36 diz assim: Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz.
Ou seja, Jesus nasceu para ser rei, como ele diz aqui. Ó. Para isso eu nasci. Para isso vim ao mundo. Para ser rei. E quando se iniciará o seu reinado de fato? O seu reinado já iniciou. Porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 28, versículo 18: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus, como homem na terra, ele pisou na terra, nunca cometeu pecados. Morreu, ressuscitou e reassumiu a sua posição de reinado. E a Bíblia diz em Mateus 25 e 31, veja que texto interessante, Mateus 25 e 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Ou seja, Jesus, em um futuro próximo, irá descer do céu com poder e grande glória para julgar a humanidade. As ovelhas serão colocadas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Ele separará uns dos outros, os ímpios dos justos, os santos dos pecadores, os que temiam a Deus dos que rejeitavam a pessoa da Trindade, Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo. Então fica esse sermão para a nossa meditação. Jesus, a segunda pessoa da Trindade. Em primeiro lugar, quem é Jesus? Jesus é o Salvador. É a definição do seu nome no hebraico, Yeshua, Salvador. Em segundo lugar, ele é o Filho do Homem, que mostra a sua humanidade, o seu lado humano. Em terceiro lugar, ele é o Filho de Deus, que mostra a sua divindade. E em quarto lugar, ele mostra Jesus é o Cristo, que no grego e no hebraico é Messias, que ambos significam ungido de Deus. Em segundo lugar, os ofícios de Jesus: ele era profeta, foi profeta, é sacerdote e é o Rei dos Reis para todos sempre. Que Deus abençoe o seu povo e que possamos entender a sua palavra em nome de Jesus Cristo. Amém.